Gente amada, gente querida, vamos meditar um pouco nas Escrituras. Eu queria lhe convidar a abrir a sua Bíblia, se é que é possível, aí de sua casa. Se ainda não compartilhou essa live, faça isso que ainda dá tempo, e assim a gente vai fazer com que a palavra chegue a mais pessoas. Talvez uma das grandes dádivas de nós estarmos, sobretudo nesse tempo de dificuldade, de forma mais efetiva, utilizando as ferramentas da internet, no universo online, é o fato de nós termos a oportunidade de alcançar um número muito maior de pessoas, é o fato de alguma forma nós nos aproximarmos mais daqueles que eu acredito Deus tem um propósito. Então não deixe de compartilhar, porque fazendo assim você vai dar a oportunidade de alguém receber uma palavra de Deus, não somente a palavra, mas o culto como um todo, os louvores, as orações, as palavras que são direcionadas no desenrolar da celebração, não tenha dúvida, vai abençoar alguém. Gênesis capítulo 2, nós vamos ler a partir do verso de número 15. Eu quero dar destaque em 3 versos, 15, 16 e 17, mas tendo em vista uma tônica mais acentuada no verso 17. Gênesis capítulo 2, versos 15, 16 e 17. Diz assim o texto, eu estou lendo aqui Almeida século 21. E o Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden, para que o homem o cultivasse e guardasse. Então o Senhor Deus ordenou ao homem: pode comer livremente de qualquer árvore do jardim, mas não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comerdes ou comeres, com certeza morrerás. Repito o verso 17. Mas não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comeres, com certeza morrerás. Amém. Queridos, eu estava ainda na sexta-feira, ontem, por assim dizer, refletindo em alguma coisa para compartilhar com vocês nesta oportunidade. E me veio ao coração a seguinte expressão: a bênção do não. Repito, a bênção do não. E não aqui na perspectiva do substantivo masculino negativo, não. E é interessante que essa, por assim dizer, temática, ela é um tanto que complexa de compreensão. Porque o nosso inconsciente não configura de primeira vista o não como uma bênção. Pelo contrário, quando se ouve um não, inconscientemente há uma configuração da perspectiva negativa que se estabelece na nossa mente e no nosso campo de compreensão. É interessante observar que desde a nossa infância, por que não dizer desde a nossa primeira infância, nós já temos de certa forma resistência com o não. O não não é bem aceito, não é bem acolhido. Usando talvez a expressão de alguns amigos de África, nós não somos muito amigos do não. Por que não dizer, a gente não gosta de ouvir não. Quando você fala não para uma criança em geral, ela chora.
a reação dela é de inconformismo. Me parece até que nós temos, de alguma maneira, Heitor, um certo desejo na alma, um certo mover no nosso coração de transgredir tudo aquilo que é colocado na esfera do não. Eu me recordo de ver um desses programas humorísticos e alguém coloca uma faixa ou um cartaz dizendo assim: não olhe, não veja, e afixa na frente de um buraco. Alguém passa a volta, olha cá, olha acolá, e aí daqui a pouco o indivíduo está colocando uma cabeça lá dentro, e alguém vai e manda uma torta de chantilly no rosto, e o camarada sai todo assustado. E nesse exemplo, um tanto que cômico, a gente observa a nossa dificuldade de lidar com o não. Porque quando alguém fala assim, não faça, a primeira questão que vem na mente é: por que eu não posso fazer? E isso começa de igual modo na nossa infância. Você fala não para o seu filho, ele fala assim: mas por que não pode? E isso insiste conosco ainda hoje, quando você fala não para alguém, não faça, não vá, não se deve realizar. A pergunta que vem no nosso interior, na nossa mente, é: por que eu não posso fazer? Por que eu não posso realizar? Por que alguém está me tolhindo, melhor dizendo, do direito de fazer alguma coisa? Então, o não gera em nós o sentimento da transgressão. A gente quer transgredir o não, porque ele nos incomoda. Não é agradável para nós ouvirmos não. Eu estava lendo essa semana alguns estudiosos da área da psicologia colocando em alguns estudos, artigos, de que um dos maiores problemas da geração mais recente é lidar com o não. Essa geração, entre aspas, e me permite uma linguagem bem contextualizada, essa geração, entre aspas, Nutella, não foi preparada para ouvir não. Nós temos hoje um número expressivo, considerável, de adolescentes e jovens que não sabem lidar com o não. Isso é um problema, porque o indivíduo, quando ele não aprende a lidar com o não, ele tem grandes chances de ser um adulto frustrado e problemático. Porque por mais indesejável que sejam os nãos, eles são inevitáveis. Repito para você anotar e guardar no seu coração: por mais indesejáveis que são os nãos, eles são inevitáveis. E essa ideia de só assimilar o sim, essa ideia de só ouvir positivamente a resposta em relação àquilo que eu quero, cria pessoas que não estão preparadas para lidar com a existência. E você começa a ter problemas de caráter familiar, você começa a ter problemas de caráter social nas diversas esferas da sociedade. O indivíduo que não aprendeu a ouvir não na sua infância, ele vai dar problema na empresa, porque o dia que o chefe falar para ele, você não pode fazer, ele vai ter dificuldade de acatar isso. Ele vai ter problema na sua vida conjugal. Uma moça, um moço que nunca foi eventualmente contrariado pelos pais ouvindo um não, quando ele casa, o esposo diz não, ou a esposa diz não, independente da temática, ele se frustra, ele fica chateado, ele fica irado, ele não está preparado para lidar com a vida. Então me permita até um parêntese, embora não ser a direção talvez da palavra como um todo. Você pai, você mãe, você precisa compreender que o não precisa ser estabelecido na sua ambiência familiar para que você não venha ter problemas no futuro. Porque às vezes a gente tem a equivocada ideia de que falar sim vai gerar resultado positivo, quando muitas das vezes vai gerar resultados negativos, mas eu quero posteriormente dar uma ênfase melhor nisso. Então, em fim de conclusão dessa primeira etapa daquilo que compartilho, eu quero te chamar a atenção no sentido da gente compreender, pensar, refletir que o não é indesejável, que o não é benquisto, que a gente tem dificuldade de lidar com isso.
Mas que embora todas essas questões que acabo de mencionar, é preciso, e o meu convite é para que você volte a sua atenção, no sentido de que a gente perceba ou não, numa perspectiva diferente dessa perspectiva quase que instintiva, quase que inconsciente, inerente em todos nós de lidar com essas questões do não. E eu li intencionalmente o texto de Gênesis capítulo 2, versos 15 a 17, dando ênfase no verso 17, porque talvez esse aqui seja um dos mais altissonantes nãos que a gente vai encontrar nas Escrituras. Deus cria o homem, Deus faz um jardim, coloca o homem nesse jardim, mas é uma palavra de Deus, vocês podem usufruir de tudo. Esse é o sim. Aproveitem da melhor forma possível. E como é bom ouvir essa palavra da parte de Deus. Vocês podem usufruir, vocês podem aproveitar, desfrutem da bênção do jardim. Mas agora em algum momento Deus confronta o homem dizendo: contudo dessa árvore vocês não devem comer. E se você olhar com alguma atenção para o verso 17, você vai ver que a fala de Deus é uma fala incisiva, imperativa. Não devem, como que em hipótese alguma, em circunstância alguma, de maneira alguma, vocês não podem comer desse fruto. E já sabendo do possível questionamento da mente, perguntando: mas por que não? Porque se vocês comerem, vocês vão morrer. E a continuidade dessa história bíblica, todos nós sabemos, melhor dizendo, e de alguma forma, todos nós somos resultados de alguma... Nós sofremos o resultado da postura do homem de não saber assimilar nesse momento o não de Deus. O pecado entra e está estabelecida a maior tragédia possível da história humana. Mas permita-me compartilhar alguma coisa para que nós possamos compreender o não numa perspectiva distinta dessa inicial. Primeiro, a gente precisa compreender que o não pode ser uma grande bênção, no sentido de que o não, ele por vezes revela, escute, o não por vezes revela o amor e a proteção da parte de Deus. Quando o seu filho de forma insistente tenta colocar um garfo na tomada, colocar as suas mãozinhas em um lugar que não se deve colocar, e você de forma veemente fala assim: não coloca, tira a mão daí. Você não o faz porque você não o ama, você o faz porque o ama. Eu estou dando um exemplo extremamente basilar, mas no sentido de dizer que quando Deus fala não para nós, Ele não fala não no sentido de talvez nos levar ao sofrimento, ainda que esse não possa provocar isso, mas o sentido ou o desejo de Deus ao nos dizer não, é um desejo de nos proteger de alguma coisa que nós não sabemos que oferece perigo. Porque, em alguma perspectiva, nós somos como o garoto que quer insistentemente colocar a mão na tomada. E o pai está dizendo: meu filho, não coloca que você vai tomar choque. Mas por que ele insiste em colocar? Porque ele desconhece a gravidade. Ele desconhece o perigo de uma carga elétrica. Quantas coisas que a gente quer fazer, Deus está dizendo assim: não faça. E você fala: por que o senhor não quer que eu faça? E por que nós temos essa postura de questionar o não de Deus? Porque nós desconhecemos o resultado da gravidade daquilo que nós estamos tentando fazer. Então é preciso começar a olhar para esses nãos da parte de Deus, não com um olhar de rejeição, mas compreendendo que se Deus de alguma forma está dizendo não para mim, porque Ele me ama. Permita-me, se eu perguntar a cada um daqueles que acompanham a live, a quem está aqui na questão estrutural, se eu perguntar para vocês: você acredita que Deus é o seu Pai? E sendo seu Pai, Ele te ama? É quase que certo que todos vão dizer: sim, Deus é meu Pai, Ele me ama. Ora, se você compreende de fato que Deus é seu Pai e Ele te ama, você precisa, por consequência, entender, compreender, avaliar que se Ele está dizendo não, Ele está falando em amor.
Então, quando Deus fala através da sua palavra um não para nós, quando Deus de alguma forma dá uma direção no sentido de não, no sentido de cercear uma vontade nossa, não tenha dúvida que Ele está fazendo porque Ele nos ama e porque Ele quer nos proteger de coisas que nós desconhecemos. Porque quando eu tomo uma decisão, Jeff, quando eu quero fazer alguma coisa, eu quero fazer, eu desejo fazer, mas baseado naquilo que eu estou vendo agora. Eu não tenho controle do amanhã. Então, baseado na minha visão, na minha capacidade de alcance, eu entendo, eu verifico, eu percebo, eu penso, é a melhor decisão. Aí Deus lá da eternidade diz assim, não. Porque Deus não está preso na nossa circunstancialidade. Deus está vendo a semana que vem, o ano que vem, e Ele sabe, me permita, que vai dar ruim, vai dar errado. Então Ele está dizendo, não faça. Eu estou falando com gente que Deus está dizendo não, e você está sendo insistente, reticente em ouvir o não de Deus, mas permita-me dizer a você aqui nesta noite, por mais doloroso que seja assimilar, compreender, submeta-se ao não de Deus, porque Ele está o fazendo em amor, porque Ele sabe o que vai acontecer, Ele está te preservando de coisas que você não tem alcance, então assimile para a sua vida e você vai ser bem sucedido para a glória de Deus. Por mais paradoxal que pareça ser o que digo agora, é preciso compreender que por trás do não de Deus está se escondendo a sua face amorosa. Há uma bênção escondida atrás do não. Por que eu digo escondida? Porque quando a gente olha o não, me parece não visualizarmos bênção, mas há uma bênção que está escondida. E eu entendo, concluo no meu coração, Deus está falando com alguém e você precisa compreender essa verdade. Você já parou para pensar? Se não houvesse nãos na vida? Você já parou para pensar se em tudo que a gente fosse fazer, a gente recebesse um sim? À primeira vista, não é bom pensar sobre isso? Não é legal? Poxa, tudo que eu quiser fazer, eu faço. Mas aí eu pensando nessa palavra, Grazi, eu avaliei o seguinte, que muitas das vezes que eu quis o sim, que bom que eu recebi o não. Porque tem alguns sims que eu desejei na minha vida pessoal, que se tivessem se estabelecido, eu não estaria aqui compartilhando com vocês. Então, que bom que eu recebi um não. Mas eu devo admitir que, de fato, no momento que recebi o não, a minha assimilação não foi essa, que bom que eu recebi o não. Pelo contrário, fiquei chateado. Porque quando você quer alguma coisa, você configura a sua mente para receber um sim. Você já pensou se a palavra não fosse excluída do nosso vocabulário? Talvez, dependendo da idade que você tiver, você me acompanha, você vai falar, pastor, ia ser bom demais. Chega de ouvir não. Se eu estou falando negócio de não, é porque o senhor não mora aqui em casa. De cada 30 palavras que a minha mãe fala, 31 é não. Então, se Deus está no não, aqui está demais, pastor. Está passado da conta. Mas você precisa compreender, você precisa entender que em muitos desses nãos existe livramento de Deus para a sua vida. Deus está preservando coisas que você não imagina. Deus está, através desses nãos, te livrando de situações que podem prejudicar o seu futuro de forma definitiva. Você não tem ideia do que Deus possa estar te livrando. Então, como é que eu faço para lidar com isso, pastor? Assimile o não de Deus como um gesto de amor. E obedeça. Não, pastor, eu não vou aceitar, eu vou transgredir. Prepare-se para arcar com as consequências. Eu preciso ser frontal, direto e objetivo nessa fala. Caso decidamos não ouvir o não de Deus, prepare-se para arcar com as consequências, e elas podem ser mais amargas do que você imagina. Então vamos adiante. É preciso compreender que alguns nãos de Deus são circunstanciais.
Tem coisas que Deus está falando, talvez não agora, mas que pode ser que daqui a algum tempo Ele venha te conceder. E por que não agora? Porque eu não estou preparado para receber, ainda que eu pense que estou. Que maluquice, né? Por que não agora? Porque eu não estou preparado para receber, ainda que eu avalie e conjecture que estou. Então Deus está dizendo não agora, mas pode ser que daqui a algum tempo, à medida que Ele trabalha em nós, à medida que você cresça e amadureça, você vai estar condicionado a receber aquilo que você deseja. Se seu filho de 14 anos chegar na sua casa e falar assim, pai, me dá a chave do carro, qualquer pai sensato, razoável, vai dizer o quê? Não! Mas talvez daqui a pouco, se você tiver 18, você tirar da carteira, você fala, pai, me empresta a chave do carro, o pai vai dizer, sim. Então não é que ele nunca vai te dar, é porque tem um momento certo de dar, e você precisa compreender isso. O não de hoje pode ser o sim de amanhã, mas o desafio talvez seja compreender que eu vou precisar de esperar um pouco mais, que eu vou precisar de estar melhor preparado para atender aquilo ou para ter aquilo que eu desejo ter. Meu irmão, me desculpa de ser sincero, tem muita coisa que você quer que você não está preparado. Tem muita coisa que a gente está pedindo e orando a Deus que se Ele der agora para a gente, talvez comprometa a nossa eternidade. É por isso que Deus não dá. Aí Deus vai trabalhando na nossa vida e talvez daqui a algum tempo Ele faz com que aquele favor se estabeleça. Então é preciso compreender que nem todo não é definitivo. Existem nãos de Deus que é para circunstância, é para o momento. Pode ser que amanhã Deus fale, meu filho, agora ele está preparado, eu vou conceder esse favor para ele. Agora, do que eu conheço de pessoas, e aí me permite uma linguagem bem interiorana, que passaram o carro na frente dos bois, que se precipitaram, que não consideraram os alertas, dizendo não é a hora, não é o tempo, não é o momento, não é hoje, não é agora, e estão tendo prejuízos abismais. Permita dizer aqui para você, precipita não, irmão. Querido, moço, moça, amado, amada, não se precipite. Repito, não se precipite. Espera o seu tempo, espera a hora. Não tome posse de herança antes do tempo. Não assuma posições antes do tempo. Não queira fazer coisas antes do tempo estabelecido para que você faça, antes de ter o preparo para fazê-lo. Espera. Você consegue me compreender aí de casa? Então talvez o não de agora possa ser o sim de amanhã. Terceiro, ao passo que alguns nãos de Deus são circunstanciais, deixa eu mexer com você, alguns nãos de Deus são definitivos. Repito, à medida que alguns nãos de Deus é para um tempo, para um momento, e depois talvez Deus diga sim, outros nãos de Deus são de caráter definitivo. É não e ponto final. É não. Mas você fala assim, pastor, mas para o irmão fulano Deus fez. Glória a Deus, é porque era o projeto de Deus na vida dele. Talvez para a sua, é não. E ele não vai fazer. Prova isso na Bíblia? Provo. Eu cito aqui vez ou outra, a questão de São Paulo, ele está orando e a Bíblia diz que de forma insistente, ora 3 vezes, tira o espinho da carne, a minha graça te basta. Até o último relato a respeito de Paulo no Novo Testamento, quem participou do Reading Share, eu não encontro um texto dizendo que em algum outro momento futuro Deus removeu o espinho. É muito provável que ele morreu com aquele espinho na carne. Que é óbvio que não era no sentido literal, que é uma dificuldade que ele tinha, seja ela qual for. Mas fato é que precisa ficar compreendido, impresso na mente e no coração, que Deus deu a Paulo um não definitivo. Paulo, você vai ter que aprender a conviver com esse espinho. A minha graça te basta. Não vou te atender, em outras palavras.
Então tem nãos que Deus vai nos dar que é definitivo. Eu estava lendo sobre Moisés, o presbítero Luciano, estava lendo sobre Moisés. Moisés está desejoso de entrar na terra de Canaã. E ele ora a Deus dizendo, Senhor, deixa eu entrar na terra. E a impressão que a gente tem ao ler o texto é que, poxa, mais do que ninguém, Moisés merecia entrar na terra. Meus irmãos, se você ler o texto do Velho Testamento, o que Moisés enfrentou de dificuldade não está escrito no gibi. Foi muito problema. Moisés liderou uma multidão, mais de 1 milhão de pessoas, gente muito difícil de liderar. Então, na nossa visão, ao ler de forma superficial, poxa, Senhor, Moisés precisa entrar na terra. Mas o texto diz assim, Moisés, você não vai entrar. Senhor, mas não, Moisés. Sobe lá no monte, você vai contemplar tudo e vai morrer. Você não vai entrar, ponto final, não. Em outros momentos anteriores, você vai ver Moisés orando e Deus atendendo às suas orações. Deus revertendo circunstâncias por causa das suas orações. Mas agora Deus diz, não. E note o que eu estou dizendo. Deus não está falando não no sentido de Moisés desejar fazer alguma coisa que era errado ou que infringia princípio ou que era um pecado. Porque aí é não mesmo. Moisés só queria entrar na terra. Ele só queria desfrutar da oportunidade de entrar junto com o seu povo na terra prometida. E Deus disse, não. E o não foi definitivo. Moisés morreu e não entrou na terra. Mas aí é preciso ter uma maturidade espiritual para entender esses nãos definitivos. Porque tem gente que quando Deus fala não, dessa forma sumária, imperativa e definitiva, o indivíduo fala o quê? Vou desviar. Vou abandonar a fé. Vou largar a mão de tudo. Você precisa cumprir. E é nessas horas, eu até vou adiantar o que eu ia dizer adiante, é nessas horas que se avalia, se atesta, se verifica a legitimidade da nossa fé. Deus falar não, você falar, continuo te servindo, Senhor. Estou achando ruim, estou chateado. Todavia seja feita a sua vontade. Isso é maravilhoso demais. Quando a gente alcança essa graça e essa maturidade, Deus fala não, e a gente fala, continuo sendo teu servo, continuo indo para a sua casa, continuo servindo no seu reino, continuo buscando a sua presença. Tem gente que se falar um não, ele sai da igreja, muda de ministério, desvia, abandona tudo, fala mal da igreja, fala mal do pastor, fala mal do líder de pequeno grupo, não sabe lidar com não. É um reflexo de uma falta de maturidade. Porque a maturidade, se você fala não para o menino, talvez ele vai chorar, vai espernear, porque ele não entende o não, mas o adulto vai discernir e vai falar, não, realmente. Então você precisa compreender que alguns nãos de Deus vão ser definitivos. Eu já vi histórias de pessoas que estavam ansiosas, desejosas de casar-se. Projetou tudo. Em algum momento Deus interveio na história e falou, não. Você imagina isso? Apaixonado, amando. E Deus fala, não. Como Deus fala? De diversas maneiras, usando pessoas, circunstâncias, situações. Aí a pessoa fala, Senhor, o Senhor reverte maldição em bênção. E Deus diz, não. Mas Senhor, mas será que... Filho, filha, não. Eu volto a dizer o que eu disse no início, submeta-se à vontade e ao propósito de Deus na sua vida, por mais doloroso que seja, e daqui a pouco favor, bênção, graça se estabelecerá de forma grandiosa e abundante sobre a sua vida. Então é preciso compreender que alguns não são definitivos. Minha gente, nem sempre, ou melhor dizendo, muitas vezes, Deus vai frustrar as nossas expectativas. A gente precisa ser confrontado com essas verdades para a gente não viver um evangelho
insosso, um evangelho líquido, ou seja, que não tem substancialidade, onde a gente é formado entendendo que sempre que a gente orar, ou que sempre que a gente quiser, Deus vai fazer, e isso não funciona assim. Deus vai nos frustrar muitas vezes. Às vezes você vai tentar, vai projetar coisas que são positivas, que são boas, mas pode ser que Deus vai dizer não. Você precisa estar preparado para ouvir o não. Agora, por que eu disse a bênção do não? Porque sempre que eu obedeço o não de Deus, a posterior, uma bênção está reservada para mim. Eu penso que já aconteceu com grande parte de nós, ou de nós outros. A mãe e o pai diziam, não faça, não vá e tal, a gente ficava chateado. Aí hoje, você fala assim, poxa, que bom que a minha mãe me falou, que bênção que a minha mãe me falou. Outros estão dizendo, que pena que eu não ouvi minha mãe, que pena que eu não ouvi meu pai. Se o tempo pudesse voltar, eu reconsideraria a minha posição e eu ouviria ele mais ou ela mais. Escute, eu vou te dizer uma máxima que é simples, mas guarda ela para o resto da sua vida. Você nunca vai perder em fazer a vontade de Deus. Você nunca vai perder em obedecer a palavra de Deus. Quando eu digo que você nunca vai perder, no sentido amplo da expressão, talvez no primeiro momento, sim, você vai perder, você vai entristecer, você vai ser frustrado, mas depois não tenha dúvida, a recompensa te alcançará, a favor te alcançará, a bondade te alcançará. Permita-me ir adiante, em nível já de conclusão. Mais do que saber ouvir um não e assimilar um não, quando se estabelecer, seja de Deus, seja da nossa liderança espiritual, nosso pastor, ou pastores, líderes, pais e mães, mais do que saber assimilar, acatar os nãos, ainda que indigestos, tem outra coisa que a gente precisa aprender. Eu lancei ligeira luz no início, que é a questão de saber falar não. Eu tenho a impressão que na mesma proporção que a gente tem dificuldade em absorver o não, a gente tem dificuldade em falar não. Pensa num constrangimento que é falar não. Já viu quando alguém te liga e você tem uma resposta que não é favorável, você fala assim, eu nem vou atender para não ter que falar não. Já viu? Porque a gente fica constrangido em falar não para os outros. Quando teu filho insiste em fazer alguma coisa, você sabe que talvez vai ser tão proveitoso, você fala, poxa, então vai, então faça. Porque há um bloqueio no coração de falar não. Eu preciso lhe dizer essa noite, meu irmão, minha irmã, você precisa aprender a dizer não. Você precisa aprender a dizer não para eventuais amigos e amigas. Não irei, não farei. Mas você é quadrado, você é careta, você é bobo, você é antiquado, você vai ficar sozinho, então, pois bem, não irei, não farei. Você que é pai precisa aprender a dizer não para os seus filhos, para prepará-los para o mundo, como eu disse lá no início. Você precisa frustrá-lo de vez em quando, ainda que isso machuque a gente não queira fazer, você precisa fazer, porque amanhã ou depois, quando ele ouvir um não, fora de casa, ele vai saber lidar com isso melhor. Você precisa aprender a dizer não. Tem gente que fala assim, pastor, mas não tinha jeito de dizer não. Tem jeito sim, é ruim de fazer, mas tem jeito. Fala não vou. Mas por que você não vai? Porque eu não vou, porque eu tenho uma aliança com Deus, porque eu tenho princípios que me norteiam e eles são inegociáveis. Não!
Daniel capítulo 1, versículo 8. Resolveu Daniel firmemente no seu coração não se contaminar com as finas iguarias que eram ofertadas no palácio do rei da Babilônia. Gente, você parou para pensar? Na Babilônia dos tempos bíblicos era o maior império que existia naquele período. As refeições, os banquetes eram os mais luxuosos e requintados possíveis. E aí tem um grupo de jovens com em torno de 17, 18 anos, cheio de curiosidade, cheio de desejo de descobrir o mundo que estava à sua volta, fora do alcance da tutela dos pais, podendo fazer o que quisessem. Mas Daniel está dizendo assim: não vamos participar. E a Bíblia não relata os pormenores, os meandros como um todo, mas é possível que alguém disse assim: larga de bobagem, Daniel, é só um banquete. Quando é que nós teríamos uma oportunidade como essa? A gente vai estar comendo com príncipes, com governadores, com o imperador da Babilônia, e ser com essa bobagem de propósito de jejum. Não precisa disso. Daniel diz assim: não irei, não farei. Porque por trás de toda essa pompa existe algo que é contrário aos meus princípios, são inegociáveis, não vou participar, tenho um propósito com Deus. Lê adiante o que acontece com a vida de Daniel. Deus o honra acima de todos os demais da terra da Babilônia. Por que isso? Porque ele disse não na hora certa. Eu estou falando com gente que vai precisar segunda-feira chegar no trabalho, chegar em algum lugar e dizer: não faço, não me comprometo, não aliancio, não me envolvo. E alguém vai te pressionar do outro lado, você vai dizer assim: decidi firmemente no meu coração manter a aliança que eu tenho com o Todo-Poderoso. Eu não vou quebrar os meus princípios. Tem alguém ligando no seu celular insistentemente. Tem alguém insistindo com um relacionamento estranho com você. Manda uma mensagem hoje, diga: não posso, não devo. Tenho um compromisso com Deus, tenho uma família. A resposta é não. E Deus está falando com alguém. É não. Porque de vez em quando a gente se emociona. Eu estou agora no espírito para transmitir essa palavra. De vez em quando a gente é movido pelos sentimentos, e os sentimentos nos roubam a razão. Mas Deus está te chamando a razão aqui agora. Não! 1000 vezes não! Não é hora, não é tempo. Não é para você. Não é o que Deus quer, não é projeto de Deus, não é vontade de Deus. O que é que eu faço, pastor? Sai fora, corre e seja fiel aos seus princípios. Deus te honrará, Deus vai te dar uma família maravilhosa, Deus vai honrar você profissional, emocional, em todas as áreas da sua vida. Mas você precisa dizer não hoje. Não fica testando a paciência, não fica testando os limites, não fica brincando com o pecado. Diga não. E se tem uma habilidade que o adversário tem, se assim posso dizer, a habilidade da insistência. Tem gente que é insistente. Tenta uma vez, não consegue. Você esquiva daqui, continue dizendo não quero. Você lembra de José? Lembra? A mulher do Potifar: José, deite-se comigo. Olha, meu esposo não vai ficar sabendo. Vamos manter uma vida secreta. Minha senhora, meu Senhor me deu poder sobre tudo que tem aqui. Ele me deu autoridade, mas não na senhora. A senhora é esposa dele. Não. Então vou te denunciar por violação sexual, ainda que a senhora o faça. Não! Então vou comprometer a sua reputação, mais vale o meu caráter do que a minha reputação. Não! Há consequências, em absoluto, é preso, sofre. Mas daqui a algum tempo, Zafenate Paneia. Aqui no meu reino, vai dizer o faraó: depois de mim é José que manda.
Sabe por quê? Porque em algum momento ele disse não. E é muito provável que se fosse nos dias de hoje, alguém ia dizer assim, não, mas não tem jeito de falar não, porque se eu falar não, eu vou ser preso. Se eu falar não, ela vai me denunciar. Se eu falar não, a minha reputação. O que é que vale mais para você? O que as pessoas pensam a seu respeito, ou o que o céu pensa a seu respeito? A gente às vezes fica preocupado demais. Pastor, mas se eu falar não, vai desagradar o A, vai desagradar o B. E você já parou para pensar que você está desagradando a Deus? Eu concluo orando com vocês, dizendo que se submeter aos nãos de Deus é uma prova que nós confiamos nele. Quando eu me submeto ao não de Deus, eu estou dizendo, Senhor, eu confio que ainda que eu não entenda, o Senhor, se está dizendo não, tem o melhor para mim. Há uma bênção escondida atrás do não. Há um favor estabelecido atrás do não. E é Deus falando com gente essa semana. Você estava em dúvida, será, meu Deus, tal? Não. Para algumas coisas há o sim de Deus, para outras há o não. Submeta-se, bênção te alcançará. Vamos orar? Vamos orar comigo aqui, minha gente. E eu estou sentindo a graça de Deus na minha alma enquanto eu compartilho a autoridade do Espírito Santo para orar por sua vida agora. E a nossa oração conjunta aqui vai ser a seguinte: Deus, nos dê força para dizer não. Nos dê graça tanto para acatar o seu não, quanto para dizer não para tudo aquilo que viola ou é contrário à sua vontade. Vamos orar aí de casa. Nós temos aqui alguns obreiros, irmãos, eles vão estar orando aqui comigo. E você da sua casa buscando a Deus, dizendo, Senhor, me ajuda a entender os seus não. Senhor, me ensina a dizer não. Jesus, eu te agradeço por essa oportunidade de compartilhar com pessoas que o Senhor nos tem confiado. Refiro-me aos da igreja local. Te louvo pela oportunidade de falar com gente que talvez não congrega conosco, mas fazem parte do seu reino. Compõem a sua casa. Eu estou orando agora para que o Senhor alcance essas pessoas para a glória. Aleluia. Para que o Senhor visite esse moço, esse homem, essa mulher agora em casa. E que o Senhor dê a ele graça para assimilar o não que vem da sua parte. Que ele não o compreenda, não o visualize como algo que se estabelece a fim de prejudicá-lo, mas que ele veja isso como um gesto de amor e uma bênção que se estabelecerá. Eu estou orando para alguém que precisa dizer não para um negócio errado. Eu estou orando para alguém que está sendo literalmente assediado, assediada. Dê-lhe graça para dizer não. Para parar com essa história hoje, para enquanto terminar essa live mandar uma mensagem dizer não basta, não quero. Eu estou orando para gente que está quase cedendo às insistentes tentativas do adversário. Senhor, dê-lhe graça agora, que o seu Espírito enche esse homem, essa mulher, para que ele diga não. Que nós não venhamos comprometer o nosso caráter em razão da nossa reputação. Que nós não venhamos abrir mão dos nossos valores por causa de coisas que aparentemente são boas, mas não valem a pena. Nos ajuda na nossa fragilidade, porque nós somos tentados a transgredir o não, faz parte da nossa natureza, mas Espírito Santo, o Senhor que nos conhece, auxilia-nos nas nossas fraquezas. Eu estou orando agora para que o Senhor, lá em casa, alcance alguém. Uracarabassurabacá.
Lá em casa, fortaleça esse homem, esta mulher que está me ouvindo agora. Eu estou orando para que o Senhor visite ele agora com a graça sobrenatural e que a firmeza que envolveu o coração de Daniel, que envolveu o coração de José e de tantos outros personagens nas Escrituras, envolva o coração dele e dela agora, para a glória que há no teu nome a partir de hoje. Senhor, dê-lhe uma unção distinta para que ele saiba se posicionar e dizer não. Ajuda os teus filhos, os teus servos e as tuas servas, para a glória de Deus Pai. Amém. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe sua casa. Deus abençoe sua família. Deus abençoe seu casamento. Deus abençoe seus filhos, seus negócios. Que tudo que você fizer seja bem sucedido. Que te vá bem tu e a tua alma, para a glória de Deus Pai. Deus abençoe os irmãos que caminharam conosco até agora. A palavra permaneça ministrando ao seu coração. Que você vá dormir pensando nisso, que se acorde pensando nisso. Que durante a semana essa palavra continue martelando na sua alma e na sua mente. E que a assimilação dela se torne uma prática para a glória e louvor do nome de nosso Senhor e Deus Pai. Deus abençoe a todos.